Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Eu espero que vocês gostem do nosso canal. Aqui a gente conversa sobre vários assuntos. E hoje eu vou contar um pouco de como tem sido a minha experiência começando uma faculdade de novo. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar o link bem aqui sobre como está sendo, como foi para mim os primeiros dias começando uma faculdade de novo, aquilo que passou na minha cabeça, as coisas que eu estava sentindo. E nesse vídeo eu vou falar um pouco de como tem sido essa experiência. Já passou alguns meses, passou uns 2 meses, de como tem sido agora, como eu tô me sentindo e o que eu tenho pensado em relação a isso. Quando a gente está fazendo a faculdade pela segunda vez, ou quando está fazendo a faculdade, mas já é um pouco mais velho, a gente tem muito mais foco. Eu percebo muito isso comigo e com outras pessoas mais velhas que eu conheço pelo caminho. Quando a gente tá, sei lá, com os nossos 18 aninhos, entrando na faculdade, muitas vezes a gente não sabe muito como que o tempo passa rápido, quanto o nosso prazo muitas vezes é mais curto do que a gente imagina. Então, como a gente já tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de experiência, eu consigo perceber o quanto que eu tenho mais foco hoje. Eu entrei agora sabendo o que eu queria, sabendo o que que eu queria fazer, a área que eu queria estudar, por que que eu queria fazer aquela faculdade. E eu vejo até muito mais dedicação da minha parte, muito mais vontade de aprender e de aproveitar cada oportunidade. Então, essa questão do foco é algo muito importante que me traz para mim e traz para outras pessoas também mais velhas que estão fazendo uma nova faculdade, uma segunda graduação, essa questão do foco, de saber para onde eu quero ir e utilizar o que está à nossa disposição, sejam as aulas, sejam outros projetos, com muito mais foco, com uma visão muito mais clara do nosso caminho. Quando eu comecei minha primeira faculdade, eu realmente não tinha noção nenhuma disso, de quais eram as minhas habilidades, de quais eram as minhas fraquezas. E esses conhecimentos são algo que a vida nos traz, que a experiência nos traz. Então hoje eu já inicio essa graduação com uma cabeça muito diferente do que há 10 anos atrás, quando eu comecei a minha primeira graduação. Eu sei onde eu quero ir. E por isso eu consigo aproveitar melhor o tempo, consigo aproveitar melhor as disciplinas, consigo aproveitar melhor a aula, me dedicar mais e ter um olhar muito mais focado. Consigo entender por que que eu tô ali e no que eu posso utilizar todos os conhecimentos que me são ofertados de alguma forma. E eu consigo ver até alguns aprendizados que não parecem tão importantes, mas eu consigo ver que lá na frente, de alguma forma, aquilo vai ser útil para mim. E eu percebo isso não só em mim, mas em pessoas que já estão começando uma faculdade mais tarde, com mais idade, ou que estão na segunda ou terceira graduação. Hoje eu percebo que o tempo passa muito rápido, que a nossa vida muda muito e eu tenho que aproveitar aquela oportunidade que eu tenho naquele momento. Então, o foco é algo que eu percebo que muda muito quando a gente está iniciando uma graduação pela segunda vez, ou terceira, ou quarta, a vez que você tiver. Um outro ponto que eu percebo é realmente uma maior experiência de vida e de conteúdo mesmo. E eu percebo que isso é útil tanto para mim quanto estando em contato com outras pessoas. Então, já teve situações de eu ouvir o professor falando sobre algo e eu realmente tenho um exemplo na minha própria vida que eu já vivenciei, que eu posso contribuir de alguma forma, às vezes ajudando outros alunos. Em alguns momentos, professores falam de um determinado tema, um determinado assunto em uma disciplina e eu consigo relacionar com algum evento que eu participei, com alguma conversa que eu tive, com alguma situação que eu já vivenciei de alguma forma. Então essa experiência acaba deixando com que
o meu aprendizado seja maior, seja mais diverso, mais rico, e eu consigo relacionar essas experiências. Então, a experiência é algo muito útil, não esqueça disso. O terceiro ponto, que eu não sei se será o último, porque talvez eu faça um outro vídeo daqui a um tempo, trazendo mais desses questionamentos aqui, se vocês gostarem. Então, se vocês gostou, já curta, compartilhe, comenta aí, tá bom? Mas o terceiro ponto é que eu percebo o quanto há para aprender ainda na vida, o quanto que tem muita coisa que eu ainda não sei, tem muita coisa que eu gostaria de saber e a cada dia eu aprendo algo novo. Eu vejo o quanto que as mudanças são rápidas também. Então, é o que eu falei no primeiro ponto de aproveitar melhor o tempo. Hoje eu sei que o tempo passa muito rápido. Hoje eu sei também que há muita coisa para ver, que há muita coisa para aprender. E eu consigo me colocar numa postura um pouco mais humilde, vamos dizer assim, sabe? Uma postura de eu quero aprender, eu quero ouvir, eu quero. Eu estou muito mais ansiosa para aprender e para ver tudo aquilo que eu não vi, porque hoje eu percebo o quanto que o tempo passa rápido, o quanto que a vida muda e o quanto a gente não tem controle sobre nada na vida. Sobre poucas coisas nós temos controle. Então eu quero aproveitar isso ao máximo. Então o vídeo foi esse. Essas foram as minhas reflexões, como tem sido esses primeiros meses, começando uma nova graduação. Não tem sido fácil, mas acho que agora eu tô. As minhas crises diminuíram um pouco. E se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, deixa seu comentário, deixa sua curtida, eu quero ouvir a sua opinião. Compartilhe esse vídeo. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo e eu espero que você continue aqui conosco. Um abraço e tchau!